Mais um episódio do Papo Cabeça com o João Quevedo, também conhecido como JQ. Eu estou em New Orleans, atendendo o congresso da Society of Biological Psychiatry, então estou aqui no quarto do hotel. E lá do outro lado, direto de Salvador, na Bahia, o meu amigo Irismar Reis de Oliveira. Irismar, para a gente começar aqui, o jeito que a gente sempre começa é: quem é o Irismar Reis de Oliveira na cena da psiquiatria nacional e mundial? Olha, Quevedo, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com você. E Irismar é uma pessoa simples, daqui da Bahia, nascida em Vitória da Conquista, que fez medicina, resolveu fazer psiquiatria, com uma formação depois na França, e depois disso se tornou um psicofarmacólogo, um psiquiatra clínico, só que mais tarde descobriu a terapia cognitiva e acabou se apaixonando por ela. Ou seja, profissionalmente, durante muito tempo, o que eu fiz foi combinar essas duas coisas. Mas, em princípio, eu sou professor da Universidade Federal da Bahia, agora aposentado, mas ainda ativo, atuando nos programas de pós-graduação aqui da Universidade Federal. Uhum. Tu fez a faculdade de medicina aí na Bahia mesmo, em Salvador? Foi, aqui em Salvador mesmo, Faculdade de Uhum. Medicina da Universidade Federal da Bahia. Uhum. Então, tu é da faculdade de medicina mais antiga do Brasil. Exatamente, Uhum. exatamente. Uhum. Irismar, me conta uma coisa assim: quando tu fosse para a França, foi aonde tu fez a tua formação mais psicofarmacológica, correto? Sim, correto. Como é que foi essa experiência? Olha, tem uma história por trás disso, porque eu quis sempre ser psiquiatra e o meu objetivo, na realidade, antes mesmo de fazer medicina, era ser psicanalista. O que aconteceu? Durante o meu curso de medicina, eu acabei desviando, ou seja, eu fiquei um pouquinho decepcionado com as coisas que eu via da psiquiatria aqui, e acabei, na realidade, mudando de rumo, e eu fiz uma residência de cardiologia quando eu terminei o curso. Isso eu não sabia. Que Pois interessante. é, depois dessa residência, eu continuei trabalhando 2 ou 3 anos nessa área, mas tendo aquela sensação de peixe fora d'água, ou seja, eu não estava feliz. Foi aí, então, que eu encontrei um amigo que estava fazendo psiquiatria na França. Nessa época, eu tinha retomado, digamos, uma psicoterapia pessoal. O desejo de fazer psicanálise retornou. E aí, então, ele me deu as dicas e eu, digamos, me inscrevi para fazer uma espécie de... Seria como uma residência lá. Uhum. Ou seja, eu fui aprender do zero. Isso foi em 1983. Fiquei quase 5 anos na França. Eu já tinha uma ligação com a universidade. Então, eu pedi licença, eu era ligado ao departamento de farmacologia, pedi licença e fui fazer 2 formações na França. Uma, eu me inscrevi na Universidade René Descartes para aprender psiquiatria, e me inscrevi em uma outra universidade para aprender psicanálise. O que é interessante é que, mais ou menos aí pela metade, eu me disse assim, olha, não dá para fazer as duas coisas bem. Eu abandonei a psicanálise, fiquei só como psiquiatra clínico, comecei a fazer algumas coisas ligadas à psicofarmacologia, inclusive com um trabalho farmacológico. Então, o trabalho que eu fiz lá era um trabalho experimental com ratos que eu publiquei no Psychopharmacology. E quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei praticamente quase 2 décadas no departamento de farmacologia e trabalhando como psiquiatra clínico em privado. Mas então, assim, antes de tu ir para a França, tu dava aula de farmacologia do sistema cardiovascular. Na verdade, eu era monitor de farmacologia no departamento, né, Uhum. de farmacologia, então eu dava aula desde estudante. Quando eu comecei a fazer minha residência, aí mais ou menos pela metade, surgiu uma vaga para professor colaborador. Então, eu já fui contratado, inclusive, como residente, dava um número mínimo de horas no departamento, e enquanto eu fazia minha residência em cardiologia, e eu dava aulas de farmacologia de um modo geral, né, para tudo. Uhum. Então,
Quando eu voltei da França, que eu assumi mais o lado psicofarmacológico e passei a dar aulas aí. Mais tarde, eu me transferi para o departamento na época, chamado de neuropsiquiatria. Hoje, saúde mental e neurociências, ou neurociências e saúde mental. Uhum. Nesse tempo na França, assim, o que comparando com o que tu já sabia da psiquiatria brasileira, o que tu viu de diferente, que te chamou a atenção na psiquiatria francesa? O que é interessante, Quevedo, é que eu não conhecia nada da psiquiatria brasileira, porque eu não estava inserido nisso. Ou seja, simplesmente era um sonho antigo que se tornou realidade. E quando eu fui para a França em 1983, eu fui aprender do zero. Eu acho que praticamente não sabia nem o que era um delírio, uma alucinação. Então, eu cheguei lá para aprender do zero, mas eu fui um grande privilegiado. Eu cheguei no momento em que Pierre Deniker, Pierre Pichot, ainda estavam atuantes, eu, inclusive, assisti à aposentadoria deles, e, consequentemente, eu tive grandes professores. Tive, inclusive, o privilégio de ter o professor de Viena, o Peter Berner, na época que estava fazendo o seu sabático lá no serviço. Então, eu tive aula com todo esse pessoal que, na época, realmente eram nomes assim, muito grandes. Quando eu cheguei na França, inclusive, Pierre Pichot era o presidente da Associação Mundial de Psiquiatria. Uhum. Então, foi assim que eu aprendi psiquiatria. Então, vamos dizer assim, tu foi para lá, vamos dizer assim, sem preconceito a respeito da especialidade ou de qualquer outra coisa. Totalmente sem preconceito. Uhum. Aí tu volta para o Brasil, tu fazes uma carreira brilhante em psicofarmacologia, né? Conhecido por todo mundo, uma prática psiquiátrica privada sólida, e aí, de uma hora, em algum momento, tu dá eu vou chamar de uma guinada, a hora que tu absorve a terapia cognitivo-comportamental na tua prática. O que foi o gatilho para isso? Olá, aproveitando aí a oportunidade que você está assistindo o nosso episódio, eu gostaria de dar uma recomendação de leitura, que é este livro, é o Transtornos Alimentares, Diagnóstico e Tratamento, de autoria dos colegas José Carlos Apolinário, Maria Angélica Nunes e Taki Athanásios Cordaz, publicado pela Artmed, em colaboração com a nossa Associação Brasileira de Psiquiatria. Esse livro, ele cobre o diagnóstico dos principais transtornos alimentares, bem como as formas de tratamento. Esse é mais um livro que JQ recomenda. Olha, na realidade não foi uma guinada brusca. E houve uma coincidência nisso, porque você conhece o Pedro Lima, nós somos parceiros desde a França. Pedro Lima estava lá em Paris quando eu estava, nós nos conhecemos lá. E na volta, nós começamos meio que a girar pelo Brasil, dando curso de psicofarmacologia juntos. Em 1997, eu estava lá em Porto Alegre, dando um curso com Pedro de psicofarmacologia, quando a esposa dele, Melanie Pereira, que tinha estado lá no Instituto Beck, me disse: olha, tem um pessoal do Instituto Beck que está aí nesse final de semana dando um curso que vai durar um ano aqui, ou seja, eles virão a cada 2 meses. E o que foi interessante que eu virei para a Melanie e disse assim: olha, terapia cognitiva, eu já ouvi falar disso, mas eu não sei bem o que é. Aí ela me disse: bom, fique aí, assista e você vai ver por você mesmo. Quevedo, eu diria que foi paixão à primeira vista, por uma razão muito simples. Durante todos esses anos na minha prática de psiquiatra clínico e como psicofarmacologista, eu tinha aquela sensação de que faltava algo. E mesmo quando você prescreve de forma competente, bom, eu achava que eu fazia meu trabalho bastante razoável, mas há momentos em que você sente falta de algo. Deixa eu dar só um exemplo. Você pode ter um paciente deprimido, você prescreve um antidepressivo, você sabe que você vai ter de aguardar frequentemente. Às vezes você tem de aguardar um mês ou mais, às vezes você tem de mudar de medicamento sem que, de fato, você tenha o efeito desejado. O que eu passei a observar nesse momento
que a competência nas duas coisas me davam mais segurança, porque eu tinha algo mais a oferecer para o paciente. Uhum. Então, essa experiência de prescrever e, ao mesmo tempo, poder fazer intervenções, aliás, coisa que eu defendo para todo psiquiatra, ou seja, o psiquiatra ele não precisa ser psicoterapeuta. Então, eu acho que faz uma diferença muito grande. Aliás, é isso que eu faço, às vezes, com os meus cursos de psicoterapia aqui no Brasil. Então, eu ensino técnicas que qualquer psiquiatra pode utilizar na sua prática clínica. E foi isso que ocorreu, não foi algo que ocorreu de um momento para o outro. Eu fui aumentando a minha prática Uhum. como terapeuta, combinando as duas coisas, e apenas próximo da minha aposentadoria foi que, então, eu dei uma guinada para dizer, olha, eu desenvolvi um modelo, que é um modelo próprio, Uhum. e eu quero internacionalizar esse modelo, então eu vou fazer mais isso. Mas demorou, digamos, bastante tempo. Uhum. Tu não acha que, de repente, pensando do meu ponto de vista, uma das coisas que te seduziu na TCC, na terapia cognitivo comportamental, não é o fato de que ela é tão biológica, de uma certa forma, quanto a psicofarmacologia? Olha, eu considero que ela é biológica. E, inclusive, a forma como eu apresento o modelo para os pacientes é através, digamos, do que a gente chama de diagrama de conceituação, que é um verdadeiro mapa, claro, é um diagrama. Uhum. E, com isso, o paciente gosta mais ou menos de ver o funcionamento da mente. Ou seja, o paciente gosta de perceber, por exemplo, olha, nós temos aqui situações ou um contexto que gera pensamentos, que é a interpretação sobre esse contexto, que gera emoções e comportamentos, e de repente você mostra para o paciente, é muito fácil para ele entender que aquilo realmente se autoalimenta e, consequentemente, dá a sensação de que você está atuando sobre algo que não é concreto, mas que pelo menos o paciente entende com uma certa facilidade. Mas é O que eu muito menos fiz abstrato, né? é muito menos abstrato, com certeza, com certeza. Nisso eu concordo com você. E, por outro lado, também, de uma certa maneira, lá no princípio dos tempos, tu pensava em ser psicanalista. E o que psicanalista faz é psicoterapia, né? Psicoterapia Exato, psicoanalítica, exato. né? Então, tipo, me parece que tu foi resgatando coisas resgatou a psiquiatria, resgatou a psicoterapia. Exatamente, foi um retorno, digamos assim, ao projeto original. Só que, quando eu estava tomando essa decisão entre ser psiquiatra clínico e ser psicanalista, eu diria, olha, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É como se essas abordagens, elas meio que se excluíssem. Embora eu saiba que alguns psicanalistas prescrevem, mas não é o habitual. Isso não foi o que ocorreu quando eu conheci a terapia cognitiva, ou seja, houve uma possibilidade assim concreta de você poder fazer as duas coisas muito bem. Mas eu concordo contigo. Tipo, eu vejo problema em fazer psicanálise e prescrever ao mesmo tempo, porque é fácil, tipo, dentro dos mecanismos de defesa do próprio processo, o medicamento vai se tornar um problema. Exatamente. Ou seja, dentro dessa neutralidade buscada pelo psicanalista e, digamos, as próprias técnicas, por exemplo, de associação livre, etc., eu tenho uma sensação clara que, de fato, as coisas não combinam muito bem. Né? Uhum. Eu tenho pacientes em psicanálise que, na verdade, não são medicados pelos seus analistas, mas que eu medico eles. É uma abordagem. Acho que os psicanalistas se sentem mais confortáveis dessa maneira. Sim, sim, sim. Ou de fazer uma coisa ou outra, é isso que eu estou entendendo você me dizer. Okay. E assim, nesse processo, quando tu integrou as duas coisas, então, tu viu o paciente e aí tu passou a não dissociar psiquiatria clínica medicamentosa da psicoterapia cognitivo-comportamental, tu unificou as duas coisas feitas pela mesma pessoa na mesma sessão. Exatamente, exatamente. Tu não acha que os pacientes acabaram se beneficiando mais disso, do teu, vamos dizer assim, o teu resultado terapêutico não passou a ser mais assertivo?
Eu acho que sim, eu acho que ficou extremamente mais rico, e uma das coisas que eu costumo dizer, mesmo para as pessoas que não têm, digamos assim, esse papel duplo, que é o caso, por exemplo, dos psicólogos que eu formo, é que trabalhem em conjunto com alguém. Você conheça um bom psiquiatra e faça isso, porque normalmente para alguns psicólogos, da mesma forma que para alguns psiquiatras, há um certo antagonismo. E há determinados momentos em que o terapeuta e o psiquiatra têm de discutir, olha, será que determinado medicamento Uhum. precisa ser continuado ou há a possibilidade, por exemplo, de retirar? É o caso, por exemplo, dos benzodiazepínicos, em Uhum. determinados momentos eles Uhum. mais atrapalham do que ajudam, Verdade. Uhum. embora a gente prescreva, mas a gente sabe, por exemplo, que em determinados momentos tomar um benzodiazepínico é uma espécie de estratégia compensatória, uma Uhum. Uhum. espécie de comportamento de segurança para o Uhum. paciente. E isso é o que nós realmente tendemos a combater para ajudar o paciente. Uhum. E ao mesmo tempo, dentro do processo de tratamento, se o paciente está vendo um terapeuta em paralelo, o terapeuta vai vê-lo mais frequente do que o psiquiatra. Então, um bom terapeuta, ele pode te sinalizar alterações que o paciente está tendo, mais rápido do que tu esperar até ver o paciente na consulta. Eu concordo totalmente contigo, é um time. Exato. É o que eu penso também. Uhum. Uhum. E tu sabe, Ismar, que eu via essa coisa que tu pontuou lá no início, essa coisa conflituosa em alguns Uhum. momentos, seja de parte do psiquiatra, ou seja de parte do psicoterapeuta, que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos eu não vi mais. Eles não, cara, Aham. eles não têm esse antagonismo que a gente vê no Brasil. Eu vejo um pouco de diferença nos Estados Unidos, porque você ter psiquiatras que fazem psicoterapia é uma exceção nos Estados Unidos, são É bem pouquíssimos, incomum, bem pouco não comum. é? Então, é como se cada um tivesse uma consciência do seu papel, ou seja, o terapeuta, que pode ser um psicólogo, pode ser um assistente social, pode ser inclusive enfermeiro, aí nos Estados Unidos ele Uhum. faz a terapia, enquanto que o papel do psiquiatra é diagnosticar e prescrever mais, ou eventualmente funcionar como um suporte, mas muito dificilmente fazer terapia, não é isso? É bem incomum. Tipo, Uhum. na minha prática clínica, eu faço suporte. É Pois um... é, pois é. Eu tenho uma experiência conversando com o Stahl, que todos nós psicofarmacologistas conhecemos muito bem, mas quando Stahl conheceu o meu modelo da terapia cognitiva processual, uma das coisas que ele pensou é: esse é um modelo realmente que os psiquiatras deveriam aprender. Por que você não vem aqui no meu instituto dar um curso para psiquiatras e quem sabe a gente possa difundir um pouco mais esse modelo? A gente deu eu fui ao NEI, o Instituto Uhum. do Stahl, dei um curso lá, mas me parece que é uma coisa muito difícil. De qualquer maneira, quando eu retornei ao Brasil, eu comecei a dar cursos de um modo geral, de Uhum. modo que o meu curso é semestral, e eu ensino tanto para psiquiatras como para psicólogos. Claro que Uhum. mais psicólogos, Uhum. mas uma das coisas que tem sido o testemunho dos psiquiatras é que a própria prática deles, esses que frequentam e aprendem, é que eles modificam a sua própria prática da psiquiatria clínica ao conhecer essas técnicas. Eu concordo contigo. Acho que dá para te usar as técnicas sem tu Uhum, oficialmente estar fazendo psicoterapia. Tipo, te exatamente. torna um psiquiatra clínico mais bem equipado. Exatamente. Eu tenho um exemplo, por exemplo, existem técnicas que atuam bem rapidamente. Tem uma técnica que a gente utiliza para lidar, por exemplo, com o sentimento de culpa, e às vezes o simples fato de você utilizar essa técnica numa sessão pode fazer uma tremenda diferença para o paciente. E alguns psiquiatras que aprenderam terapia cognitiva comigo, eles têm dito assim, olha, eventualmente, sem ser psicoterapeuta, eu posso utilizar essas técnicas que eu aprendi e isso faz uma tremenda diferença para mim como psiquiatra e para o meu paciente, na medida em que eu as utilizo. Né? Então, é isso que nós estamos falando. Uhum. E eu acho, assim, na minha visão de ter estado nos dois países, que o psiquiatra brasileiro ele tem mais flexibilidade
para incorporar técnicas psicoterapêuticas na sua prática clínica, enquanto que o psiquiatra norte-americano não tem mais dificuldade. Exatamente, ou seja, esse projeto inicial não deu certo aí, ele acabou não acontecendo, mas me deu a ideia de continuar aqui no Brasil, e eu concordo com você. O psiquiatra brasileiro ele é mais aberto para aprender essas técnicas. E eu acho que a gente também tem mais formação de psicoterapia na residência, né? Porque, por exemplo, tu lembra quando tu estivesse aqui como professor visitante, tu viu, né? Acho que tudo que eles viram na vida de psicoterapia, eles viram contigo naquelas semanas que tu teve aqui com a gente, no nosso residência. Exatamente, e é interessante que alguns se interessam, por exemplo, como alguns se interessaram muito, mas alguns outros acham muito estranho, inclusive, aprender isso, e não tem absolutamente nenhum interesse. Foi uma experiência muito interessante para mim. Exatamente. Eles têm uma prática mais engessada, talvez seja o termo. Eu creio que é um projeto, ou seja, o residente ele entra para aprender a psiquiatria de um modo global, ou de um modo geral, ele aprende a prescrever e ele sabe que o papel dele é esse. Então, o meu papel não é fazer psicoterapia, então eu não tenho de aprender isso. Isso é para os psicoterapeutas. Uhum. Acho que sim. Acho que fica essa coisa meio... não tem essa zona cinzenta que a gente tem no Brasil, que é legal. Acho que é uma coisa que torna a psiquiatria brasileira talvez tão especial, né? E aí o que aconteceu é que à medida em que eu praticava, fazia inclusive no meu consultório a terapia cognitiva, eu ia modificando técnicas e eventualmente havia, digamos, alguns aspectos que eu diria, olha, falta algo aqui. Uhum. E esse faltar algo aqui, você tem de lidar com isso. Isso pode significar a criação de uma técnica, né? Tanto que 10 anos depois desse processo, ou seja, em 2010, eu já tinha algumas técnicas criadas e eu me perguntava assim, mas será que eu ainda estou fazendo terapia cognitiva? E a resposta para mim, que eu dava a mim mesmo, foi sim, só que eu faço de uma forma diferente. Isso é muito gratificante, né? Tu vê que a tua criação intelectual está frutificando e se espalhando, e no final do dia o que interessa é que está ajudando pessoas, né? As pessoas estão tendo uma terapia. Claro, eu tenho uma sensação que, por exemplo, primeiro que existem já vários estudos, né? Foram feitos não só estudos aqui no nosso grupo, mas estudos também por pessoas independentes, comparando terapia cognitiva processual, por exemplo, com a exposição prolongada no TEPT, isso já publicado. Recentemente, o primeiro acabou de ser aceito o ensaio com a terapia cognitiva processual no TOC, já algumas com fobia social, de modo que eu não tenho nenhuma dúvida de que é um modelo transdiagnóstico e, consequentemente, por exemplo, tem um aspecto que eu acho que diferencia a terapia cognitiva processual até mesmo da terapia cognitiva padrão, que é a forma como ela é organizada, é como se ela fosse mais estruturada, mas sem perder a flexibilidade, né? E com isso, a sensação que eu tenho é que ela é mais fácil de ser aprendida pelos terapeutas e, na medida em que o terapeuta usa, ela é também mais fácil de ser compreendida pelos pacientes. Porque a TCC pura, ela eventualmente pode ser chata, né? Assim, eu acho do que paciente, né? Exato, mas feita por um bom terapeuta, não. A questão é você, na realidade, dar uma formação a um indivíduo que, de fato, consiga fazer uma terapia cognitiva que não seja chata. É claro que quando você pega um terapeuta cognitivo e que faz terapia cognitiva padrão, mas de uma maneira realmente, digamos assim, competente, ela não é chata. Mas é bem verdade que isso é muito difícil de ser levado e ensinado para as pessoas. E a sensação que eu tenho é que quando a pessoa aprende terapia cognitiva processual, é como se ela conseguisse organizar isso de uma maneira mais palatável para os pacientes. Essa que é a impressão que eu tenho, porque vendo as tuas apresentações, e me parece que, para mim, que sou um psiquiatra clínico, ela me soa, acho que o termo é bem assim, mais palatável, mais próximo, tipo, o referencial teórico é o mesmo, Exato. mas tu embalou a TCC
de um jeito que é mais confortável para ambos, terapeuta e paciente. Claro, basta dar um exemplo da técnica. Veja bem, quando a gente faz um processo, o que é o processo na realidade? É uma espécie de metáfora da lei, é um julgamento. Você coloca o paciente simulando um tribunal. Na hora que você utiliza o processo, você está utilizando entre 12 a 15 técnicas que são utilizadas de forma solta pela terapia cognitiva padrão. Ora, algumas dessas os terapeutas utilizam com uma certa frequência, outras eles esquecem, mas o fato de você organizar essas técnicas, que todas são, digamos assim, funcionam, mas colocando numa sequência que nem o paciente está notando isso, e até mesmo você que está utilizando o processo não está pensando naquele momento, eu estou utilizando a técnica tal agora eu vou passar para a técnica tal, agora eu vou passar para a técnica tal. Na realidade, você faz um processo jurídico, e, consequentemente, o paciente sai simplesmente do outro lado acreditando menos naquela, digamos, autoacusação, que é, na realidade, aquilo que a gente chama de crença nuclear na terapia cognitiva. O paciente diz assim, olha, eu sou um fracasso como pessoa, eu sou incompetente, acredito nisso 80%, 90%, 100%, e ao final de 40, 50 minutos, ele chega lá do outro lado, tendo feito uma espécie de role-play comigo, acreditando 10%, 15%, 20% apenas. Isso é muito interessante. E Irismar, assim, pensando lá nos nossos colegas, tanto psiquiatras quanto psicólogos, o pessoal que trabalha com saúde mental, lá no início da carreira, que conselho que tu dá para quem quer ser um bom profissional, assim? Rapaz, eu acho que a curiosidade é uma coisa extremamente, ou seja, o indivíduo realmente tem uma curiosidade científica, ou seja, é um indivíduo que não se contenta com o que ele tem, ele vai buscar, né? Então, o que eu sugeriria é o seguinte, olha, vá atrás do conhecimento. Em termos de psicoterapia, eu disse, olha, não se contente com um modelo só, aprenda outros e escolha aquele que mais se adapte a você. Tanto que mesmo aquelas pessoas que chegam para mim para se formar em terapia cognitiva processual, se esse for um dos primeiros modelos que ele está aprendendo, eu digo, olha, não pare por aqui, vá conhecer a terapia cognitiva padrão. E não só essa aí, existem outros modelos surgindo agora que são muito interessantes, aqueles chamados de terceira onda, e também são extremamente interessantes. E quando você consegue juntar todo esse conhecimento, você pode então escolher, olha, eu quero seguir este modelo, porque existem pessoas que se adaptam mais a um e outras que se adaptam mais ao outro. Então, aquele indivíduo que está começando hoje, e eu entendo sua pergunta do ponto de vista da psicoterapia. Sim. Eu diria o seguinte, olha, existem vários modelos. Procure aquele que mais se adapte a você e tente fazê-lo da melhor forma possível, com a maior competência que você puder. E uma leitura que tu recomenda, não necessariamente na psiquiatria, na psicologia, uma leitura em geral. Olha, aí, veja bem, eu sou um leitor voraz de psicoterapia. Tanto que a própria terapia cognitiva processual, ela surgiu da literatura, ela me foi inspirada de Franz Kafka. Afinal de contas, eu tinha lido Kafka e o processo na minha juventude, aí, como adolescente, e isso não se perdeu, ou seja, décadas depois eu me lembrei disso, né? Então, eu sou um leitor voraz de literatura, de um modo geral. Então, o que eu sugiro para as pessoas é leiam tudo que cai às suas mãos, mas leiam os clássicos, né? Leia Tolstói, leia Dostoiévski, leia dessas pessoas todas, porque você só faz se enriquecer. Então, isso sem contar as questões técnicas. Em termos técnicos, é claro, é preciso ler Judith Beck, é preciso ler o próprio Beck, se você quiser aprender terapia cognitiva, e se quiser aprender terapia cognitiva processual, já existem alguns livros. Irismar, muitíssimo obrigado, cara. Foi uma aula, um prazer. Eu fico muito feliz e agradeço enormemente. Bom, claro, eu acho que nós tivemos bons momentos aí em Houston, no Texas, no período que eu fiquei aí. E volto a dizer, olha, eu estou com saudade. Quem sabe a gente volta a se encontrar por lá. Não, vamos arrumar um jeito de te trazer para cá de volta. Ok, fico muito feliz com isso, querido. Um grande abraço. Obrigadão. Grande abraço, obrigado. Tchau. Tchau, tchau.
Obrigado por nos prestigiar aqui no nosso canal, Papo Cabeça com o JQ. Curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho de notificações, distribua esse conteúdo para os seus colegas. Não deixe de comentar, fazer críticas, sugestões ou perguntas aqui mesmo no YouTube e também nos acompanhe lá no Instagram, @joão.quevedo. Abraço!